enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Senhor delegado de Polícia Federal, primeiro eu gostaria de dizer que eu tenho uma admiração pela sua instituição, sempre respeitei a sua instituição, o que não impede, claro, de críticas pontuais contra algumas atitudes que eu, porventura, considere exagerada, absurda, errada, o que não significa também que esteja errada por eu considerar, né, claro. E nós temos visto aí, agora, eu tenho confiança na Polícia Federal, mas confesso para o senhor que eu não tenho confiança no atual governo, na forma que esse atual governo pode, até me perdoe se eu estiver ofendendo, não é essa a intenção, em forma que esse governo possa trabalhar para que essas investigações com relação a essa fraude gigantesca, esse roubo, né, contra os velhinhos, chegue a quem deva chegar. O senhor citou na sua fala inicial, logo que o senhor explanou pela primeira vez, a não ser que eu tenha entendido errado, o senhor falou da dificuldade de se conseguir mandar de prisão. Eu até entendo, porque legalismo, garantismo. E eu falo pro senhor aqui, não tem muito a ver o assunto, mas eu cito que se tivessem, cada um está numa situação, hoje, por exemplo, um deles, que eu vou citar aqui, não é mais juiz, ele é senador, mas juíza federal, Gabriela Hart, Sérgio Moro e Marcelo Bretas, qualquer um desses estivesse à frente dessas investigações junto com a Polícia Federal, teria no mínimo uns 30 presos já. Isso aí eu tenho certeza absoluta disso. Eu gostaria de perguntar para o senhor, esse dinheiro, esse montante gigantesco de dinheiro desviado, esse dinheiro está no Brasil, esse dinheiro tem como ser rastreado? Eu vi apreensões de veículos caríssimos, mas que se somar, não dá 1% do que foi. Cadê esse dinheiro? Porque esse dinheiro está sequestrado, esses caras estão gastando esse dinheiro. Eu vejo esses vagabundos que estão indiciados aí passeando pra lá e pra cá, eu fico pensando, é o dinheiro dos velhinhos. Esses caras tinham que estar comendo pão com banana no máximo, e esse dinheiro tinha que estar sequestrado para voltar. Agora vai voltar dinheiro do Tesouro Nacional. Os velhinhos merecem, mas quem vai pagar são pessoas que não cometeram nenhum crime. Nenhum crime. Então, acontecerão prisão nos próximos dias para pelo menos a gente sentir que roubaram, mas vão preso? Ou vai ficar nesse lenga-lenga até quando? Vai chegar em grandes políticos? Aquelas autoridades que foram avisadas, o deputado Evair disse que avisou há anos, e eu vi uma reunião onde o ministro da Previdência e o seu assessor, que hoje é ministro, foram informados dessa roubalheira. Essas autoridades que não tomaram nenhuma providência vão para cadeia ou vai ficar esse lenga-lenga como sempre no Brasil? Muito obrigado, força e honra. Deputado, essa fase da investigação, ela tem como objetivo buscar esses bens, né? Enfim, a gente teve quebra de sigilo bancário de todos os investigados e a gente vai atrás desses bens. Isso não é fácil, né? Enfim, isso é um trabalho difícil, árduo. A CGU também faz e a AGU também faz uma parte de buscar esses recursos, mas a gente vem fazendo a nossa parte. E pela experiência da Polícia Federal, a gente consegue muitas vezes alcançar uma parte desse dinheiro. Essa era a resposta que eu tenho a isso. Obrigado, deputado. Saudar, porque nós vemos aqui o trabalho da Polícia Federal para combater criminalidade, corrupção, desvio de dinheiro. É muito bom ver isso, porque muitas vezes a gente se queixa da Polícia Federal quando ela está sendo utilizada para fins que não são os seus, para perseguição política, para censura, para intimidação. E eu tenho certeza que vossas senhorias que estão aqui não concordam com essas atitudes, que emanam, inclusive, da pessoa que deveria estar aqui, que foi, inclusive, convidado para estar aqui, que é o chefe da Polícia Federal hoje, delegado Andrei. Eu quero lembrar, inclusive, que enquanto vocês estão realmente combatendo a corrupção, contra mim tem um indiciamento da Polícia Federal feito pelo delegado Marco Bontempo, que cuida, no norte do país, de uma delegacia supostamente anticorrupção, mas que decidiu investigar a minha fala contra um colega de vossas senhorias, o delegado Fábio Schor, que ninguém mais sabe onde está, que abusou da sua autoridade e se baseou em dados falsos para manter preso durante 6 meses um brasileiro, Felipe Martins, por seu pedido e depois autorização do ministro Alexandre de Moraes. Então, que bom que vocês estão aqui para realmente combater a criminalidade, a corrupção deste governo do Lula. E eu queria lembrar aqui, deputado Paulo Bilinski, que o delegado Andrei, que deveria estar aqui, que, repito,
é o responsável, inclusive, pela perseguição política contra mim, foi seu chefe de gabinete que abriu uma notícia crime contra mim, sem provocação do suposto ofendido, o delegado Fábio Schor, que só depois foi consultado se ele queria representar contra mim, e sem autorização da Constituição, porque a Constituição não permite nenhum tipo de perseguição da polícia por opinião, palavras e votos. Pois bem, o delegado Andrei deveria estar aqui. Eu queria perguntar algo que talvez ainda não foi perguntado aqui, pelo menos eu não ouvi dos colegas parlamentares que muito bem formularam outras perguntas. Eu queria perguntar ao delegado Carlos Henrique Oliveira de Souza se foi, por acaso, a Vossa Senhoria que o delegado Andrei perguntou sobre o andamento dessa investigação, enquanto ela estava sob sigilo, para depois dar uma entrevista a um canal de imprensa de esquerda dizendo que o Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, em cuja diretoria está o irmão do Lula, o Frei Chico, se foi a Vossa Senhoria, delegado Carlos Henrique, ou o Luiz Eduardo, ou o Alexandre, algum de vocês, que Andrei perguntou sobre o andamento dessa investigação sigilosa para depois, enquanto ainda sob sigilo, levou à imprensa a informação de que o sindicato do irmão do Lula não estava sendo investigado. E depois de saber, eu queria entender também, depois de saber se foi de Vossa Senhoria que saiu essa informação ou não, eu queria entender também por que esse sindicato não está nas investigações, pois, como nós vemos, inclusive, nos dados que obtivemos pela Lei de Acesso à Informação no Portal da Transparência, o sindicato do irmão do Lula teve um aumento exponencial nas contribuições, principalmente durante o governo do seu irmão, atingindo 154 milhões de reais. Tanto é assim e tanto são verdadeiros esses dados que protocolamos representação no TCU. E o TCU anteontem, me corrija a assessoria, deu pela necessidade de investigar de fato também esse sindicato. Eu queria entender por que não foi investigado, se houve algum tipo de prevaricação de alguém, alguma informação que talvez não estivesse muito clara, apesar de estar no portal de transparência para a investigação, e principalmente ao senhor Andrei. E para concluir, senhor presidente, eu queria também lembrar aqui que essa postura do delegado Andrei de dar uma entrevista tratando de um caso ainda sob sigilo é uma postura que não se coaduna com a sua função de diretor-geral da Polícia Federal. Inclusive, também quero fazer essa pergunta, gostaria da opinião de Vossa Senhoria sobre o fato de ou a possibilidade de estas afirmações feitas pelo delegado Andrei ter atrapalhado as investigações. E é por isso que o Novo entrou com uma representação no Ministério Público, com uma notícia crime contra o delegado Andrei, para análise de sua conduta, pois, na nossa opinião, essa conduta, repito, não se coaduna com a necessidade de garantir que esta investigação pegue, de fato, os bandidos do dinheiro dos aposentados, velhinhos, deficientes físicos, e que não proteja ninguém, não importa quem seja, muito menos se for irmão do Lula, pois ele, mais do que ninguém, teria acesso privilegiado ao Palácio Planalto para poder, eventualmente, cometer os crimes dos quais esses sindicatos têm sido agora acusados e alvos de investigação por parte da Polícia Federal. Seriam essas minhas perguntas, senhor presidente deputado Paulo Bilinski, aguardando então a manifestação dos delegados aqui presentes e mais uma vez lamentando a ausência do delegado Andrei, que deveria estar aqui dando as suas explicações. Aliás, concluindo de fato, ele disse que não sabia do caso e por isso que enviou Vossa Senhorias aqui, que realmente sabe muito mais, tratam da investigação. Mas tanto não sabia que deu uma entrevista falando sobre o caso até quando estava sob sigilo e sobre coisas que, sinceramente, ele nem deveria poder estar sabendo. Muito obrigado, senhor presidente.